Que falou, sofreu, chorou. Jesus se deu e não morreu. Ele comprou um terreno aí veio. Depois que ele estava instalado aqui, ele pediu um culto. Quando, nesse culto, a mulher dele já era crente, a sogra já era crente. Aí ele aceitou e ficou. Eu acho que ele já era como um crente. Só que, aí no Nefé também já era crente, ele já vinha sendo crente lá desse sítio. Aí se estendeu. Antônio Martins, a primeira pessoa que Antônio Martins foi quando a gente assiste aquela que assistiu, né? Depois de trabalho, aí vem preparando o que para ele, já colocamos de lá em casa, e a gente preparando o que houve esse curso de Antônio Martins. Aí foi Pedro Gondim e não sei se teve outros pastores que veio de fora. Mas eu sei que no enfrentando foi Pedro Gondim e o Chico. Aí ninguém foi levando assim o evangelho de um canto para outro. Aceitou o evangelho, é como aceitar aquele irmão Cirilo e irmão um alpão. Ele todos os dois eram cabeleireiros? Botar cabelo todo. Agora eu tenho que caminhar de mulher que ele fica aí, preparado. História do Evangelho em Serrinha do Major. Por meados do ano de 1948, chegava ao povoado de Serrinha do Major Francisco Félix de Num Andrade, conhecido por Chico Félix. Com ele chegou o Evangelho da Verdade. O mesmo, impulsionado por Deus, logo começou a falar de Cristo, causando assim euforia e sede de conhecimento no povo. Os primeiros a crer foi a família Gondim. A matriarca da família, Elisa Gondim. Ela logo cedeu sua residência para a realização de cultos, que eram feitos na sala de sua casa. Nesta época, houve inúmeras dificuldades e perseguição por parte dos que se sentiram incomodados com uma nova crença, apelidada de protestantes. Lei dos mesmo com perseguição não puderam calar aqueles que foram impulsionados pelo poder de Deus. Com o passar dos anos, um dos que mais perseguiu veio a crer e confessar publicamente o verdadeiro Deus. Basílio Neném Reinaldo passou a apoiar os pastores em sua casa, sendo também um propagador do Evangelho no sítio Tamanduá. O Evangelho, aceito por muitos e crescendo em números e poder de Deus. Logo houve a necessidade de se construir um templo para as reuniões. O terreno foi doado por Elisa Gondim, ao lado de sua residência. Os crentes locais foram encorajados e impulsionados por Cristo Jesus. Dentre eles, Chico Félix, Pedro Gondim, filho de Elisa Gondim, e Manel Lúcio. O trabalho teve o apoio do pastor João Praxedes, o qual vinha da cidade de Patu para realizar os cultos de doutrina e santa ceia. Com muito esforço, foi concluída a construção do templo em 1950, ficando à frente do trabalho os irmãos Francisco Félix e Pedro Gondim. O Evangelho, que teve o apoio dos seguintes pastores: João Praxedes, João Vieira da Silva, Juscelino Cavalcante, Josino Maciel, José Gilvêncio, conhecido como Zezé, Alcino Pinheiro, Segundo da Rocha e João Gomes. As boas novas do Evangelho
foi anunciada a partir do sítio Serrinha do Major, para Antônio Martins, Frutuoso Gomes e João Dias. Foram dirigentes dessa igreja no seu início Francisco Félix, Pedro Gondim, José Rodrigues e Joaquim Simplício. Já na ausência da família Gondim e do afastado Chico Félix, por motivos pessoais, o trabalho foi entregue ao pastor de Antônio Martins, Francisco Cili, com o apoio de Noêmia, Carmelita, Odete e Eliette, enfrentaram as dificuldades e levaram a obra adiante. O evangelho já estava fixado em João Dias, pelo esforço do pastor Segundo da Rocha. Fora empossado em João Dias o pastor Antônio Augusto, que também passou a pastorear a congregação de Serrinha do Major. Muitos aqui ainda se lembram da pequenina Diná Mendes a louvar ao Senhor. O pastor Antônio Augusto pastoreou de 1989 a 1991. Ficava com a direção da igreja a cargo do pastor Carlos, que por motivo de doença familiar deixou a igreja aos cuidados do presbítero Jeová Duarte de Brito. Jeová pastoreou de 1991 a 1992. Em julho de 1992, foi empossado em João Dias o pastor Vigílio João de Moura. Vigílio não mediu esforços para fazer o trabalho do Senhor. Com sua esposa, vinha realizar cultos toda semana em Serrinha, Sítio e Tamanduá. Mesmo sem transporte, não deixou parar esta obra. Sua família exemplar estava sempre com ele, na casa de Deus. O pastor, fortalecido por Deus e com o apoio dos crentes locais, ergueu o templo e a casa pastoral em João Dias. Realizou batismos, congressos de mocidade e senhoras. O Senhor cooperou com ele e houve muitas decisões, incluindo mais de 10 almas do sítio Serraria, onde Vigílio, com o apoio dos novos convertidos, construiu um templo naquele sítio. A igreja de João Dias e suas congregações, incluindo Serrinha do Major, recebeu de Deus o renovo com o poder do Espírito Santo. Muitos creram e foram batizados em águas e com o Espírito Santo. Era notório o poder de Deus na cidade de João Dias na época do pastor Vigílio. No ano de 1999, foi empossado como dirigente da congregação de Serrinha do Major os auxiliares Manuel Agailson Cabral e Manuel Rosendo. O pastor Vigílio passou 10 anos e 4 meses em João Dias. Em novembro de 2002, veio para a Assembleia de Deus em João Dias o pastor Gil Donô. Aqui em Serrinha, passou a ser dirigida pelo diácono Manuel Rosendo, que fora apresentado como presbítero pelo pastor Gildenor. Passado alguns anos, foi empossado na Assembleia de Deus de João Dias o pastor de Assis. Serrinha passou a ter como dirigente o presbítero Manuel Rosendo e o diácono Francisco Adijano. Depois de alguns tempos, veio para João Dias o pastor Manuel Ferreira Filho. Em Serrinha do Major, os dirigentes eram Francisco Adijano e Manuel Rosendo. Por alguns motivos, fora colocado como dirigente em Serrinha o presbítero José Duarte. No dia 29 de setembro de 2009, a congregação de Serrinha do Major era desmembrada de João Dias. Agora passa a ser Campo de Patu RN. Recebe então seu primeiro pastor, Ranieri Nunes. Ranieri foi muito atuante na obra ao lado de sua esposa Rita de Cássia e seu filho Rangel. Ranieri constrói com recursos da igreja em Serrinha do Major a casa pastoral,
está no mesmo local onde ficava a casa da saudosa Elisa Gondim. Adquire também uma moto para a locomoção e apoio da obra do Senhor. Concluiu a reforma no templo do sítio Serraria e o inaugurou. Realizou batismo em águas e Deus cooperou com ele. Apresentou ao diaconato os auxiliares Jerônimo Bezerra de Lima e Fábio Reinaldo Mesquita, conhecido como Irmão Júnior. Sofreu perseguição até por parte dos que o apoiaram. Mesmo assim, seguiu firme em seu propósito, a obra do Senhor. O pastor Ranieri ficou à frente do trabalho por 4 anos e 3 meses. No dia 29 de dezembro de 2013, foi empossado em Assembleia de Deus, Serrinha do Major, o pastor Hélio Brilhante, o qual atuou de forma exemplar ao lado de sua esposa Patrícia e filhos. Realizou reformas no templo, foi atuante, exemplo na palavra e na sã doutrina. No dia 12 de novembro de 2015, recebeu posse em Assembleia de Deus Serrinha do Major o pastor Davi Queiroz. Davi tem sido atuante na obra do Senhor ao lado de sua esposa Rosânia Queiroz. O mesmo já realizou o batismo em águas de novos convertidos, casamentos, culto da família e cruzadas. A obra vem crescendo em número e santificação. Vem sendo feito um bom trabalho ao lado dos que compõem o ministério local. Pastor Davi Queiroz, presbítero Manuel Rosendo, diáconos Jerônimo Bezerra, Francisco Adijano e Agailson Cabral. Auxiliares Daíris Pinheiro, Valdim e Itamar. Pastor supervisor no campo de Patu RN, pastor Rogério Câmara. Hoje, 15 de novembro de 2018, comemoramos em Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no RN, em Serrinha de Major, 68 anos de nosso templo. Somos Assembleia de Deus em Serrinha do Major. De 1950 a 2018. Até aqui nos ajudou o Senhor. Alegria não temos,